RBS Notícias. Oferecimento. Banrisul. Servidor público tem condições exclusivas na Semana do Servidor do Banri. Boa noite. O Rio Grande do Sul tem mais de 10 mil vagas de empregos abertas. A indústria e o setor de serviços são os que mais oferecem postos de trabalho. As compras parceladas se tornam uma alternativa em tempos de juros altos, mas economistas alertam para os riscos de endividamento nessa época do ano. Marcada para o início de novembro, a reconstituição do caso do jovem que morreu após a abordagem da Brigada Militar em São Gabriel. Há 3 dias das eleições, começa o transporte das urnas para os locais de votação. É dia do último debate dos candidatos ao governo do estado, com regras diferentes e um novo formato. A previsão de uma virada no tempo preocupa os produtores gaúchos. Eles temem que as baixas temperaturas nos próximos dias causem prejuízos à agricultura. É a partir de agora, no RBS Notícias. O Rio Grande do Sul tem mais de 10.300 vagas de emprego abertas, quase metade no setor de serviços. O dia foi de movimento intenso no Cine. Esta tarde teve seleção para centenas de vagas de emprego em uma agência de Porto Alegre. Esperança para a Ana, que está há 3 anos desempregada. A única área que eu consegui entrevista foi de vendas, mas a área que tinha de vendas era para trabalhar sem um salário fixo, né? Então, para mim, não me interessou. Mas desde então não tive nenhuma entrevista. No estado são 387 mil pessoas desempregadas, segundo o último levantamento do IBGE. Mas a geração de emprego vem crescendo desde o ano passado. Hoje estão abertas mais de 10 mil vagas com carteira assinada no Rio Grande do Sul. Quase metade no setor de serviços, que inclui bares, restaurantes e telefonia, por exemplo. Uma das empresas que está oferecendo emprego é especializada na manutenção e construção de redes de energia e está com 300 vagas abertas para diferentes funções. Eletricista, eletrotécnico, supervisor e assistente administrativo são algumas delas. Os salários variam de R$ 2.500 a R$ 5.800. Nariane Guedes é a responsável pelo processo seletivo e diz que está difícil preencher o quadro de funcionários, mesmo oferecendo treinamento para quem não tem experiência. Nós procuramos pessoas com ensino fundamental completo, com a qualificação e com bom desenvolvimento, um bom desempenho, comprometimento. Nós temos vários projetos dentro da empresa, então nós qualificamos as pessoas que têm interesse em uma nova profissão. Em setembro, 10 mil vagas formais de emprego foram criadas no Rio Grande do Sul. Esse é o saldo entre as contratações e as demissões registradas no mês. O comércio foi o segundo setor que mais empregou em setembro no estado e muitas dessas vagas foram abertas em supermercados. Este foi inaugurado hoje em Porto Alegre com 150 funcionários contratados de forma direta. Nos últimos 2 anos, 1.200 supermercados e atacarejos foram abertos no estado e geraram 24 mil empregos diretos. Os dados são da Associação Gaúcha de Supermercados. Walter Rodrigues é coordenador da pesquisa nacional do IBGE, que monitora a geração de empregos no país. Ele diz que é preciso ficar de olho nos empregos sem carteira assinada, que no último ano cresceram mais que os postos formais de emprego. Os empregos informais, na comparação com o ano passado, eles tiveram um crescimento no Rio Grande do Sul. Foi um crescimento que até teve destaque em relação ao Brasil como um todo. Atualmente nós temos 32,8% da mão de obra do Rio Grande do Sul que está na informalidade, que não aparece nos registros administrativos, que são pessoas que trabalham sem carteira como empregados ou são empregadores ou contrapróprias sem CNPJ, portanto sem qualquer tipo de registro. Em Porto Alegre, um dos caminhos para tentar a tão sonhada vaga com carteira assinada é procurar a agência da FGTAS, que fica no Centro Histórico. Seu Eli passou o dia hoje num processo seletivo e foi para casa com expectativas renovadas. A gente tem que estar sempre otimista, né? E eu estou aguardando um resultado positivo. A gente costuma se preparar primeiramente se qualificando, né? Buscando aquilo que tu quer na área e se preparando, estudando, né? Para chegar lá.
À vista se rende ao crediário para adquirir um produto em tempos de juros altos. Mas para não comprometer o orçamento das famílias, especialistas alertam para a importância do controle financeiro para evitar o endividamento. Uma TV 55 polegadas de alta resolução de imagem vai estar ligada agora à noite na casa da Nara. Eu dei uma entrada e agora o restante eu parcelei. Era um sonho. Eu estou muito feliz. Também há prazo, dá para levar um telefone celular por 24 vezes de R$ 70. O juro que vai ser pago nessa conta é de pouco mais de R$ 283. Ainda é possível comprar esta geladeira em 18 vezes de pouco mais de R$ 204. Só de juros são 388. Compro no crediário, né? Principalmente agora no final do ano, que os caras fazem as promoções em 10 vezes sem juro. Na verdade, se tu for pesquisar, o preço é relativo o mesmo, né? Quase. Porque agora tem Black Friday, tem todas essas coisas aí no final do ano e aí o cara consegue fazer uma compra boa a prazo. Com a decisão do Banco Central em manter a taxa básica em 13,75% ao ano, a compra pelo crediário continuará salgada. Olha, juros sempre é um entrave ao crescimento, né? Que bom que pelo menos não acresceram mais alguns dígitos, né? Não fizeram acréscimos. Porque, queira não, esse valor, ele acaba sendo embutido no produto na hora da compra, né? Não tem milagre. A taxa continua no maior nível desde janeiro de 2017, quando também estava em 13,75%. Mas esta foi a primeira pausa nas elevações após 12 altas consecutivas. As consequências da taxa básica, que leva o nome de Selic, se dão em efeito cascata. Os bancos vão oferecer créditos baseados nessa taxa, mais o custo do risco da inadimplência. Esse empréstimo fica mais caro e o custo disso chega no valor que o consumidor vai pagar na hora de parcelar uma dívida. Abrir um negócio também exige mais cautela. No bairro Bonfim, em Porto Alegre, nas próximas semanas, vai ser inaugurada uma loja de fast food de doces, salgados, sorvetes e cafés. O empreendedor fugiu do empréstimo bancário para tornar o sonho realidade. Investimento com recursos próprios. Porque juro não dá, né? Já tem algumas opções aí de juro um pouco menor, se você tem um imóvel que pode colocar como garantia do financiamento, né? Mas o juro normal bancário aí é muito alto, né? Por isso, o economista José Moura diz que nas próximas 3 grandes datas que vêm por aí, Copa do Mundo, Black Friday e Natal, é preciso manter o controle. É preciso cuidar do endividamento, né? Pensar também que logo vem janeiro, material escolar, IPTU, IPVA, né? E quem também está planejando em viajar, né? Além disso, é recomendável ter cuidado com o endividamento no cartão de crédito. Cuidado com endividamento, com cheque especial, cartão de crédito. Se for comprar pelo cartão de crédito, pagar a fatura total, né? Não parcelar, porque ficaria mais caro, né? Precavido, o Roni não quer saber de dívidas a longo prazo. Para preparar as 10 garrafas térmicas de café que vende no centro de Porto Alegre, ele todo dia está comprando e vendendo. Estou comprando à vista só, né? Porque para comprar a prazo é complicado. Aí o cara se endivida e às vezes chega no tempo de pagar, não tem o dinheiro para pagar, né? Aí eu estou comprando e consumindo, no caso, né? Eu vendo, eu compro diariamente mercadoria, né? O Instituto Geral de Perícias divulgou hoje a data da reconstituição do caso Gabriel. A reprodução simulada dos fatos vai acontecer no dia 8 de novembro, em São Gabriel. Gabriel Marques Cavalheiro, de 18 anos, desapareceu na noite de 12 de agosto após uma abordagem da Brigada Militar. O corpo do jovem foi encontrado uma semana depois, neste açude, no interior do município. O laudo da perícia apontou que a causa da morte foi uma hemorragia interna provocada por uma lesão na cervical. 3 PMs estão presos e respondem por homicídio triplamente qualificado na Justiça Comum e por ocultação de cadáver e falsidade ideológica na Justiça Militar. A reprodução simulada dos fatos vai ser feita pelo Departamento de Criminalística do IGP em conjunto com a Polícia Civil. O objetivo é apurar se os fatos aconteceram como narrados pelos réus e de acordo com as provas periciais. O último debate dos candidatos ao governo do estado é esta noite, com um novo formato. Veja a seguir.
Esta noite, os candidatos ao governo do estado fazem o último debate do segundo turno aqui na RBS TV. O programa tem novo formato e vai ser mediado pelo Eloy Zorzeto. Oi, Eloy, boa noite. Oi, boa noite, Daniela. Boa noite a todos. Aqui, neste estúdio, logo mais estarão os candidatos Eduardo Leite, do PSDB, e Onyx Lorenzoni, do PL, que vão apresentar suas propostas para governar o Rio Grande do Sul nos próximos 4 anos. O debate de ideias com apresentação de projetos e propostas é o principal objetivo da cobertura nos veículos do Grupo RBS. O programa também vai ser transmitido no G1RS, em GZH e pela Rádio Gaúcha. Todas as regras foram apresentadas previamente e acordadas com os representantes dos candidatos. E pela primeira vez, com um novo formato. Veja agora os detalhes na reportagem da Cristine Galiza. Os 2 candidatos ao governo do estado vão ter 1h50 para apresentar as propostas para os próximos 4 anos. E dessa vez com regras diferentes. O debate vai ser dividido em 4 blocos. O primeiro e o terceiro são de tema livre com 30 minutos, 15 para cada candidato. O segundo e o quarto blocos terão 20 minutos no total, divididos em 2 debates de 10 minutos. Cada candidato vai ter 5 minutos para usar em perguntas e respostas, e o tema será determinado. Outra novidade no debate de hoje é que os temas não vão ser sorteados pelo mediador. São os próprios candidatos que vão escolher os assuntos aqui nesse telão do estúdio. Nesse formato, não há tempo definido para réplica ou tréplica. Os embates vão ser diretos e cada candidato vai administrar o tempo como quiser. Esse formato de debate favorece realmente o público, né? Os candidatos são o foco dessa vez, né? Administrando o seu tempo e tendo mais tempo realmente para mostrar para o público o que é importante para o desenvolvimento do nosso estado. Então, acho que esse é o importante desse debate. Eles têm tempo para realmente mostrar as suas propostas. Os últimos dias têm sido de preparativos e ajustes na estrutura técnica, envolvendo pelo menos 80 profissionais de produção, jornalismo e operações da RBS TV. O cenário é preparado para que os candidatos possam se movimentar livremente. O produto e a tecnologia se unem e acham um melhor, né, para levar para o telespectador, né? Então a gente ensaia muito, mexe nas câmeras, mexe no cenário, acha sempre o melhor modelo para que as pessoas não percam nada, né? O debate vai ao ar hoje às 10 horas da noite, logo depois da novela Travessia, com transmissão ao vivo também no G1RS, em GZH e na Rádio Gaúcha. Vamos ver agora como foi a agenda dos candidatos ao governo do estado. O primeiro compromisso de Eduardo Leite, do PSDB, foi uma entrevista ao programa Atualidade, da Rádio Gaúcha. O candidato respondeu a perguntas de jornalistas e de ouvintes e falou sobre as propostas de governo. Para a equipe do RBS Notícias, Eduardo Leite comentou sobre a expectativa para o debate desta noite. As entrevistas e com o debate nos proporciona chegar a mais pessoas, apresentar as nossas ideias, comparar as 2 biografias, os 2 currículos, as 2 linhas de conduta ético-moral. Infelizmente, só um projeto, né? Porque o nosso lado tem apresentado propostas claras, consistentes, com profundidade, e a gente não tem visto isso do lado do nosso adversário, que é incapaz de mostrar um caminho, responder sobre quais as suas alternativas para o estado. Nós vamos seguir firme, mostrando à população o caminho para o Rio Grande. A assessoria do candidato Onyx Lorenzoni, do PL, informou que não teve agenda oficial de campanha durante o dia. Ele participa à noite do debate da RBS TV. E as urnas eletrônicas já começaram a ser transportadas para as zonas eleitorais de Porto Alegre. Juliano Castro tem os detalhes. Boa noite, Juliano. Olá, Daniela, boa noite para você, para quem nos acompanha aqui no RBS Notícias. Falamos ao vivo de um dos depósitos do TRE, este aqui na zona norte de Porto Alegre, de onde as urnas já começaram a ser distribuídas. Esse processo, geralmente, ele acontece na sexta-feira que antecede o pleito, mas amanhã é dia do servidor público, ponto facultativo para a categoria, por isso esse processo foi antecipado para hoje. As urnas eletrônicas de 7 das 10 zonas eleitorais de Porto Alegre começaram a ser retiradas daqui, deste ponto, ainda durante a manhã.
No total, 3.061 urnas vão estar sendo distribuídas em 359 locais de votação. Toda a segurança do transporte está sendo feita por fiscais do Tribunal Regional Eleitoral. Assim, os equipamentos vão passar 3 dias nos locais de votação da capital até computarem os votos para governador e presidente no domingo. Todo o processo de atualização desses equipamentos começou ainda no dia 14. Posteriormente, as urnas foram lacradas, encaixotadas e conduzidas para os pontos de votação em Porto Alegre por 59 veículos oficiais monitorados pelo TRE. Bom, a partir de agora, no sábado, você pode ver que ainda tem algumas urnas eletrônicas por aqui, elas seguem para 3 zonas eleitorais. E nas outras regiões do estado, o processo é um pouco diferente. As urnas saem dos cartórios eleitorais ainda no sábado e esse processo deve ser concluído até o fim do dia. São essas as informações ao vivo aqui da capital. Volto com você aí no estúdio. Dani. Obrigada, Juliana. Uma boa noite e até amanhã. Produtores gaúchos temem que as baixas temperaturas dos próximos dias causem prejuízos à agricultura. Veja a seguir. Produtores gaúchos começam a se preparar para o plantio da principal safra de grãos do ano. A maior preocupação é com o preço dos fertilizantes, que dobrou em menos de um ano por causa da guerra na Rússia. O Giovanni, agricultor de Santa Rosa, foi buscar na cooperativa o fertilizante que vai usar para plantar os 60 hectares de soja. Esse ano, ele antecipou a compra com medo de ficar sem o produto. Deu um susto, todo mundo do mercado está falando que era para faltar, os preços eram para subir bastante. Daí se adiantemos um pouco, realizei uma compra. O fornecimento de fertilizantes por causa da guerra não foi afetado. Se por um lado não teve falta de fertilizante, por outro a insegurança fez os agricultores correrem para o mercado. E aí o preço subiu. E quem se antecipou nas compras para garantir o produto teve que pagar mais caro. De janeiro a setembro deste ano, a importação de fertilizantes no Rio Grande do Sul foi menor que o mesmo período do ano passado. Mas o valor pago pelo produto dobrou. Ano passado, em torno de 145 o saco e esse ano R$300 o saco de adubo. Ou seja, mais que dobrou? Mais que dobrou. Nos últimos meses, o preço até recuou, mas ainda é considerado alto. Vem caindo, sim, mas ele não chegou ainda aos níveis que estava no ano passado, né? Mas já é um patamar de preço, né, que dá para, é aceitável, né? Que dá para trabalhar e dá para se usar uma boa fertilidade, né? Um uso de fertilizante para a implantação da lavoura de soja e também o milho safrinha, outras culturas que vem pela frente aqui. E a previsão da chegada de uma massa de ar polar trazendo muito frio ao estado preocupa os produtores rurais. Eles temem que as baixas temperaturas nos primeiros dias de novembro causem prejuízos à agricultura. A Thaís plantou cerca de 15 hectares de milho nesta propriedade em Passo Fundo. Logo no início do desenvolvimento do grão, a produção sofreu com as baixas temperaturas. Agora, ela teme que a produtividade diminua mais com o frio intenso e a geada tardia previstos para a semana que vem. Não quer que venha, a gente tem muito medo porque a gente não sabe qual vai ser a repercussão, né, o tamanho e a intensidade dela. E agora numa fase já está bem crítico também, né? Para recuperar, não sei, não vai ser bem assim. E a gente não sabe qual que vai ser o dano real que vai ter. Se for muito intenso, é bem complicado, né? A chegada de uma massa de ar polar, mesmo depois do fim do inverno, tem relação direta com o fenômeno Laninha, que favorece a entrada de massas de ar frio no estado. A diminuição da temperatura neste período pode provocar atrasos no desenvolvimento das culturas do Rio Grande do Sul. Mais o milho mesmo, porque ele está no início do seu desenvolvimento, ele está em desenvolvimento vegetativo e a gente é bastante dependente da temperatura para a emissão de novas folhas e para ele passar então de um estágio para o outro, ele precisa sempre ir colocando novas folhas. E as demais culturas, como a gente tem principalmente trigo, temos também aveia,
cevada, ainda que estão a campo, elas não vão ser tão afetadas agora porque elas estão entrando na maturação fisiológica e algumas áreas já iniciando colheita. A possibilidade de temperaturas abaixo de 4 graus, favorecendo a formação de geada, também deixa os produtores de frutas em alerta. Os mais de 2.000 pés do pomar de mirtilos dessa propriedade de Lagoa Vermelha estão próximos da colheita. Pois a maioria das nossas culturas estão prestes a iniciar a colheita ou em maturação quase plena, podendo acarretar até a perda total da nossa safra, assim como de outras culturas, né, como o trigo. Então é um dos grandes problemas para a nossa região se chegar a ocorrer essa geada tardia. A aposta do produtor para evitar prejuízos é um sistema de irrigação constante que protege os frutos. Sem esse cuidado, toda a produção anual poderia ser perdida em uma noite. Aí sim a gente vai ter possibilidade de ter prejuízo, se ocorrer de fato a geada, e os produtores aonde eles possuem a tecnologia de irrigação, eles podem estar entrando com esses métodos para evitar então que ocorra esses prejuízos nessas datas que estão previstas essas temperaturas mais baixas. As temperaturas despencam a partir da próxima segunda-feira. Por enquanto, tem previsão de tempo firme na sexta-feira em todo o estado. Na madrugada e de manhã até faz frio, mas o sol aparece e eleva as temperaturas em todas as regiões do Rio Grande do Sul. E tem um alerta de atenção para a umidade baixa no meio da tarde, quando as temperaturas ficam mais altas. As máximas devem ficar entre 28 e 29 graus em muitas cidades gaúchas. Na capital faz 30 graus amanhã, em Uruguaiana, Itaqui e municípios da fronteira oeste chega a 31 e em São Borja e municípios da região das Missões pode fazer até 32 graus. Agora o exemplo de Tramandaí, no litoral norte, que tem sexta e sábado de tempo firme e calor, com a temperatura chegando aos 32 graus. No domingo, volta a chuva em todo o estado, mas nós ainda teremos um dia bem abafado. Em Santa Cruz do Sul, na região dos Vales, também tem previsão de calor com 29 graus amanhã. No sábado faz 32 graus e aí já pode chover à noite. No domingo a chuva se intensifica em todo o Rio Grande do Sul, inclusive com risco de temporais. A gente fala agora de futebol. Daqui a pouco às 7h30 o Juventude enfrenta o Atlético Mineiro pelo Brasileirão. Ontem o Inter garantiu a classificação para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Respira fundo. Pede aquela luz e se concentra. Alan Patrick mete na rede! O gol de Alan Patrick garantiu o Inter na fase de grupos da Libertadores de 2023. Foi o segundo gol da vitória do Colorado por 2-1 em cima do Ceará no Beira-Rio. Para fazer a festa com a turma que estava atrás do gol. O Inter está a 13 jogos invicto e bateu o recorde de invencibilidade na era dos pontos corridos. E começa a jogar muita coisa importante, alguns jogando classificação importantes, como é o nosso caso, para Libertadores e para a fase de grupos da Libertadores. Vale muito. O Grêmio também já alcançou o objetivo traçado nessa temporada, está na Série A de 2023. Mas antes, calma aí que tem alguns compromissos a cumprir ainda na Série B. Amanhã o Tricolor enfrenta o Tombense pela penúltima rodada. Os gremistas já estão em Minas Gerais e Renato Portaluppi deve dar chances para os jogadores que ainda não atuaram muito no campeonato. Pois é, 2022 ainda não acabou, mas os objetivos da dupla Grenal estão garantidos. E o RBS Notícias de hoje fica por aqui. Outras informações você confere logo mais a partir das 8 horas no Jornal Nacional. Lembrando que o debate ao governo do estado aqui na RBS TV começa às 10 da noite, logo depois da novela Travessia. Uma boa noite a todos e até amanhã.
RBS Notícias. Oferecimento Banrisul. Servidor público tem condições exclusivas na Semana do Servidor do Banri.